Quantas vezes já vimos casos de pessoas improvisando uma forma de comunicação com os mortos, e mesmo que muitos sugiram que isso não deve ser feito porque é perigoso, diversas crianças e adolescentes em todo o mundo usam certos rituais como uma forma de saciar sua curiosidade. Eu sou a Jéssica Zanetti e esse é o Espíritos do Além, que trata de assuntos insólitos, misteriosos e sobrenaturais, sempre nessa ordem. Venham comigo porque hoje eu trarei uma história de cair o dedo, a lenda da brincadeira do copo e também do compasso. E como de praxe, eu já queria pedir para vocês deixarem aquele like aqui no vídeo para dar uma moral no canal, e se vocês quiserem me ajudar mais ainda, eu também peço que vocês considerem se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque assim vocês sempre vão saber quando tiver vídeo novo aqui. E agora, sem mais delongas, vamos à lenda. Todo mundo já ouviu a história de um amigo que brincou das brincadeiras do copo ou do compasso e se deram muito mal. Então agora eu vou contar para vocês duas versões de histórias que aconteceram com amigos meus que brincaram da brincadeira do copo e do compasso, respectivamente. E essas histórias são verídicas, é claro. E a lenda da brincadeira do copo começa assim. Isso que eu vou te contar é verdade e aconteceu com um amigo de um amigo meu. Há muitos anos, numa pequena cidade do interior, havia uma casa antiga e abandonada no topo de uma colina. Os moradores locais evitavam passar por lá à noite e diziam que a casa era assombrada pelo espírito de uma jovem. E na cidade não se falava de outra coisa, exceto sobre como aquela menina havia morrido tragicamente na casa durante uma tempestade, quando um relâmpago revelou uma figura sombria na parede e a aterrorizou até a morte. Em uma noite fria e chuvosa, um grupo de amigos da minha irmã, curiosos e céticos, decidiu desafiar o medo e realizar a brincadeira do copo na casa abandonada. Eles prepararam sobre uma mesa letras arranjadas em um círculo, acenderam velas e inverteram um copo no centro. Então, com os dedos sobre o copo, começaram a fazer perguntas. "Menina fantasma, você está aqui?" Um deles falou com um tom de ironia. Para surpresa de todos, o copo começou a se mexer lentamente e deslizou até a letra S e depois para o I. Os amigos riram nervosamente, acreditando que um deles estava empurrando o copo. No entanto, o ar ao redor de todos começou a esfriar subitamente, e as velas agora piscavam como se perturbadas por um vento invisível. "Quem tá mexendo com o copo?" Um dos amigos perguntou, tentando manter a calma. O copo então se moveu novamente, soletrando C-L-A-R-A, o nome da menina fantasma. E nesse momento, uma risada sinistra ecoou pela casa e as portas e janelas bateram violentamente, como se a casa tivesse ganhado vida. Os amigos, apavorados, tentaram levantar os dedos do copo, mas parecia que uma força invisível os mantinha presos ali. De repente, uma figura espectral apareceu no canto da sala, com os olhos vazios e um sorriso macabro. "Vocês me despertaram, e agora nunca mais poderão sair daqui!" bradou a figura, enquanto o copo se movia freneticamente soletrando M-O-R-T-E. Desesperados, os amigos finalmente conseguiram soltar os dedos do objeto e correram para fora da casa, mas a figura fantasmagórica os perseguia, sua risada ecoando ao ar livre. Eles continuaram a correr sem olhar para trás, e desde aquele dia, eles juraram nunca mais brincar com forças desconhecidas e nunca mais voltar àquela casa. Até hoje, dizem que quem ousa brincar com o copo terá o mesmo destino. E isso porque as almas eternamente aprisionadas buscam companhia na solidão e no tédio de quem as desafia. E qualquer um que as invoque nunca mais será o mesmo. Eu fico bem dramática, né, quando eu tô lendo a lenda. Acontece. Bom, já na lenda da brincadeira do compasso, a história é contada da seguinte forma. Em uma cidade movimentada, havia uma antiga escola que estava abandonada há décadas. As janelas quebradas e as paredes cobertas de musgo contavam histórias de tempos passados. No entanto, poucos sabiam que a história abrigava um segredo sombrio.
Dizia-se que há muitos anos atrás, um professor de matemática ficou obcecado com o oculto. Ele acreditava que poderia se comunicar com espíritos por meio de métodos geométricos. Um dia, durante uma tempestade violenta, ele desapareceu misteriosamente, deixando para trás apenas um compasso e um círculo desenhado no chão da sala de aula. Décadas mais tarde, um grupo de adolescentes decidiu explorar a escola abandonada por puro tédio. Entre os escombros, encontraram um antigo compasso do professor e, curiosos, decidiram brincar com ele. Desenharam um círculo no chão e dispuseram letras e números ao seu redor, acendendo velas para criar uma atmosfera perfeita. Com os dedos no compasso, começaram a fazer perguntas. Professor, você ainda está aqui? O compasso, para surpresa de todos, começou a girar lentamente, apontando para o S, depois para o I e depois para o M. Risadas nervosas preencheram a sala, mas logo foram silenciadas por um frio intenso que fez as velas piscarem. O que você quer? Um dos adolescentes perguntou com uma voz trêmula. O compasso girou rapidamente, soletrando V-I-N-G-A-N-C-A. De repente, o som de passos ecoou pelos corredores vazios e a figura de um homem apareceu na entrada da sala. 2 olhos brilhavam como uma luz vermelha na escuridão, e o livro de matemática antigo foi lançado contra o círculo. Vocês me chamaram, e agora pagarão preço, sussurrou a figura, enquanto o compasso girava furiosamente desenhando símbolos antigos e pagãos no chão. As velas se apagaram, imergindo a sala na escuridão. Desesperados, os adolescentes tentaram fugir, mas a porta parecia trancada por uma força invisível. Todos começaram a gritar, sentindo mãos gélidas invisíveis que os seguravam. A figura do professor ria, seus olhos brilhando cada vez mais intensamente. Na manhã seguinte, a cidade inteira estava em alvoroço, porque os adolescentes tinham sido encontrados na escola em estado de choque e incapazes de falar sobre o que havia acontecido. O compasso, agora manchado de sangue, estava no meio do círculo, imobilizado. E desde então, ninguém nunca mais ousou entrar naquela escola. E dizem que se alguém tentar usar o compasso amaldiçoado novamente, o espírito vingativo do professor retornará para reivindicar o medo presente em suas almas, perpetuando seu desejo de vingança. E o relato das lendas termina por aqui. Mas quem aí já ouviu a expressão "quem não tem cão, caça com gato"? Então, gente, as brincadeiras do copo e do compasso nada mais são do que simplesmente uma forma alternativa, também chamada de gambiarra, né? De se comunicar com as entidades sobrenaturais sem ter que comprar um tabuleiro de Ouija. E se formos parar para pensar em suas origens, rituais como esses existem há milhares de anos, né? Porém, o primeiro relato histórico de uma forma organizada com o uso de um alfabeto para tentar se comunicar com os mortos surgiu há cerca de 1.600 anos, por volta de 420 d.C., na Europa. E para quem não se lembra, o cristianismo nessa época era relativamente novo, e muitos cristãos foram perseguidos e martirizados nas arenas romanas até o Edito de Milão, imposto pelo imperador Constantino no ano de 313 d.C., e isso já na época do Baixo Império. Só que o cristianismo, a partir desse ponto então, se espalha tão rapidamente por ali que já em 380 o Império Romano adota então o cristianismo como religião oficial sob o imperador Teodósio I, e em 392 esse mesmo imperador ainda proíbe a prática do paganismo dentro do império. Só que em outras regiões da Europa, povos como celtas, vikings e também eslávicos continuavam professando religiões consideradas pagãs, e foi literalmente só no século IX que a Europa, então, se tornou oficialmente cristã, já que o trabalho missionário católico na Escandinávia foi finalmente permitido, primeiramente na Dinamarca, em 820 d.C., e já no final daquele século, até mesmo as partes predominantemente pagãs da Europa se converteram a essa fé. O que não significa que porque as pessoas não podiam praticar uma religião de forma aberta, que elas deixaram de praticar essas religiões, né? Tá aí o candomblé para provar. E é então que em 420 d.C., algumas pessoas na Europa decidiram que eles iriam tentar se comunicar com o outro mundo.
E a prática improvisada de um pseudo-tabuleiro de Ouija começou a se espalhar, principalmente onde predominava o paganismo. Porém, é só no século XIX que esse passatempo acaba ganhando força entre todas as massas, mas principalmente nos círculos sociais dos mais abastados, que se reuniam em festas em suas mansões para fazer sessões espíritas e se comunicar com os mortos. E não havia apenas uma forma de fazer isso, né, gente? Alguns faziam sessões com batidas nas paredes, onde os fantasmas respondiam sim ou não com uma ou duas batidas, que nem a gente viu no episódio anterior, que era como o Maurice Grosse começou a se comunicar com o poltergeist na casa de Enfield. E outros, né, faziam um abecedário falado, onde você vai falando as letras A, B, C, D, assim por diante, e o fantasma bate na letra certa para formar uma palavra. E, gente, teve mesmo quem utilizasse do telégrafo para se comunicar com os mortos. Só que eu acho que não é todo morto que vai querer fazer um curso de código Morse só para poder se comunicar com os vivos, né? Então, assim, eu, pessoalmente, acho que a gente vivo não é tão importante assim e que os fantasmas têm mais o que fazer, né? Mas assim, isso sou eu se eu fosse um fantasma. Só que alguém percebeu que realmente usar um alfabeto escrito fazia muito mais sentido do que ficar se batendo por aí, né? Porque dessa forma você poderia se comunicar com os espíritos que não conseguissem bater nas paredes ou no chão, né? Lembrando aí pra você que assistiu Ghost, né, que você não vira fantasma sabendo bater nas coisas e mexer objetos. Você adquire esse talento com o passar da sua pós-vida. E também, né, como uma forma de evitar fraude, já que qualquer um poderia sair por aí batendo ou usando objetos para bater no chão ou na parede. E foi aí que as primeiras brincadeiras do copo e do compasso passaram a existir. Até que em 1890 finalmente foi comercializado oficialmente o primeiro tabuleiro de Ouija e sua patente foi registrada por Elijah J. Bond e comercializada por William Fuld. E esse brinquedo, então, ganhou um sucesso instantâneo e internacional. E isso até o começo do século XX, quando a cultura mainstream, então, parou de brincar da brincadeira do compasso. Não brincadeira, né? Eles estavam brincando de Ouija, né? E só quem era counterculture é que estava usando o tabuleiro agora. Porém, quem não tinha dinheiro para gastar com o tabuleiro, continuava com a tradição do copo ou do compasso, que são objetos que todos nós temos em nossa casa. Eu sou traumatizado com as minhas aulas de geometria e não tenho compasso em casa, não. E, gente, não seja trouxa. Não brinquem com isso, né? Pelo amor. Vai assistir uma série, um filme, jogar um Among Us. Tem tanta coisa que você pode fazer em grupo. E, pessoalmente, a minha favorita é roubar banco. Não. Brincadeira. Mas eu mesmo adoro brincar de pique-esconde, como a gente chama em Brasília, mas vocês devem chamar só de esconde-esconde mesmo nos outros lugares, né? Bom, eu também amo a dedonha, mas enfim. Não significa que porque você conhece e sabe como essas brincadeiras sobrenaturais funcionam, que você devia sair por aí brincando disso, né? Por exemplo, eu sei como funciona roubar o Banco Central, mas vocês me veem por aí indo pra Fortaleza? Não, né? Então, eu deixo esse aviso aqui. Não brinquem da brincadeira do compasso e nem da brincadeira do copo, não seja trouxa. Mas, pra você que é mais velho ou mais novo, né? Ou nunca quis participar desse ritual que não é de Deus, e esse é o meu caso no caso, eu vou explicar pra vocês do que as duas brincadeiras consistem. E basicamente, a brincadeira do copo é basicamente como no Ouija, e todos os participantes então seguram um copo de cabeça pra baixo, que tem um espírito dentro, né? E que vai se movimentando sobre as letras e números e o sim ou não, que geralmente devem ser colocados no meio da mesa mais próximos ao copo. Já na brincadeira do compasso, um dos participantes, que é em geral quem faz a pergunta, é que segura o compasso meio aberto, só com o dedo indicador na ponta, assim, né? E o compasso vai girando... E o compasso vai girando assim, só que tipo, você só tá segurando... Tá, assim... Tá... E o compasso vai girando até apontar para a letra, número, sim ou não, respondendo a sua pergunta. Mas há quem diga que essas brincadeiras não funcionam e que esses objetos se movem ou porque um dos participantes é da zoeira ou por conta do efeito ideomotor. E o que é esse efeito, gente? Bem, esse nome foi primeiramente empregado
pelo naturalista Benjamin Carpenter em 1852. E basicamente, essa teoria do efeito ideomotor sugere que os objetos se movem por conta de movimentos inconscientes que ocorrem devido à sugestão mental. Então, quando você está tocando no objeto, né, você está respirando, coisas estão acontecendo, seu corpo está em movimento. Seu corpo só para quando você morre. Só que o seu cérebro inconscientemente move em uma direção. Eu não consigo fazer isso, obviamente. Eu sou péssima de brincar disso. Vai brincar com alguém que saiba brincar. Não brinquem disso. Lembra, não brinca. Bom, e esse movimento inconsciente ocorre devido à sugestão mental, o que cria a ilusão de que o objeto está sendo movido por espíritos. E o pior de tudo, adivinha, é que esse fenômeno é potencializado quando a gente está em grupo, o que então acaba criando a ilusão coletiva em que todo mundo está vendo a mesma coisa. Mas e as respostas, vocês me perguntam? Jéssica, como que nós saberíamos as respostas que os fantasmas dão nesses jogos? Bem, gente, segundo cientistas, alguns estudos mostram que o efeito ideomotor pode acessar conhecimentos inconscientes, revelando respostas escondidas no cérebro humano. Ou seja, mesmo que eu não saiba que eu sei aquela resposta, na verdade, eu sei sim. E por isso é que você sempre deve chutar a alternativa que vem primeiro na sua cabeça, porque muitas vezes você não sabe, mas o seu cérebro tem aquele conhecimento. Dicas de vestibular, a gente vê por aqui. Bom, gente, então basicamente essa brincadeira funciona como se você estivesse fazendo uma sessão de psicografia. Bom, porém, independente de algumas pessoas mais céticas não acreditarem, diversas pessoas continuam desafiando seus medos a fim de obterem respostas, e isso porque dizem algumas lendas que certos espíritos também conseguem ver o futuro além do véu e que eles podem te ajudar em certos aspectos da vida. Número de loteria. Porém, isso não deve ser feito, tá? Porque, além de ser considerada uma prática imoral, a mudança de eventos futuros pode ter um preço bem alto. Mas há também aqueles que só querem fazer perguntas inocentes para seres sobrenaturais. E com esse gancho, eu trago aqui o relato de uma ouvinte nossa, a Carol, a quem eu implorei para que me contasse essa história sobre quando ela brincou da brincadeira do compasso mais uma vez, para eu poder trazer aqui esse relato para vocês, né? Então, essa daqui é uma história real. E tudo começou quando a Carol era apenas uma pré-adolescente com ambições de ser emo, mas cuja mãe não permitia esses devaneios infantis. E foi então que uma prima da Carol foi morar um tempo na casa dela, né? E a mãe da Carol era professora, e por isso ela trabalhava também à noite, o que é super comum na Secretaria de Educação, porque, né, gente, o professor não é valorizado no Brasil. E justamente porque a mãe dela estava no trabalho e as garotas não tinham mais nada para fazer, elas decidiram que queriam testar seus poderes de mediunidade com a brincadeira do compasso. A Carol estava um pouco assustada, né, a princípio, porque ela era uma católica bem fervorosa e não queria mexer com aquilo. Mas os argumentos persistentes de sua prima, que dizia já ter experiência com essa prática específica, convenceram a menina inocente. Sua prima já tinha brincado com o compasso na escola e trazia todo esse know-how super impressionante, né? E para começarem a brincadeira, logo nos primeiros dias, a prima sempre perguntava ao compasso e ao espírito que estava ali, né, se ambas poderiam participar do jogo. E o espírito sempre respondia que só a prima poderia lhe direcionar as perguntas. A prima logo em seguida também perguntava para todos os espíritos se eles eram benéficos ou não. E nos primeiros dias, as respostas eram sempre sim, eles eram espíritos do bem. O jogo seguia, perguntas eram feitas, respostas eram dadas e as duas diziam adeus aos espíritos antes de que a mãe da Carol pudesse chegar em casa. O tempo passa e as duas meninas continuam o jogo diariamente, até que chega o último dia e nesse dia algumas coisas bem diferentes acontecem. As meninas se sentam ao redor de seu tabuleiro improvisado com o compasso na mão e a prima novamente pergunta se a Carol poderia participar do jogo. A entidade diz mais uma vez que não, e até aí está tudo nos conformes. Então, como de costume, a prima pergunta para o compasso se ele é um espírito bom ou mau, e o compasso responde mau. A partir de então, as perguntas direcionadas ao fantasma ou são ignoradas ou são respondidas com palavras que não faziam sentido nenhum, até que a prima, prestes a desistir dessa conversa infrutífera, lança a última pergunta. A pergunta, ninguém se lembra o que era,
mas a resposta ficou para sempre na mente das duas. Vassoura. O que não fazia sentido nenhum no contexto da pergunta que tinha sido feita pro espírito. As duas então se entreolharam com uma cara de nada a ver, uai. E aí, do nada, naquele mesmo instante, um barulho é ouvido pelas duas garotas que se levantam e vão ver o que era. Ao passarem pelo banheiro, elas veem uma vassoura caída no chão e voltam correndo pro compasso para finalizar a brincadeira de uma vez por todas. E desde então, nenhuma das duas nunca mais desafiou o oculto em suas vidas. E essa história é um pouco assustadora, né? Eu mesma não faria isso na minha casa, pessoalmente, né? Eu acho que eu iria até a casa do menino do quarto branco, né? Pra eu poder fazer isso, mas isso se fosse eu. Mas, gente, quem nunca, né? Mas eu queria saber de vocês. Vocês acreditam na lenda do copo ou na brincadeira do compasso? Já brincaram disso na sua escola ou em casa? Deixa aqui nos comentários e me diz o que aconteceu e como foi, porque eu adoro essas fofocas, viu? E se tiverem algum relato sobrenatural ou lenda urbana da sua cidade ou região que gostariam de compartilhar, como a nossa ouvinte, vocês podem enviar um e-mail para espiritosdoalempodcast@gmail.com ou uma mensagem no direct do Instagram em @espiritosdoalempodcast e poderão ter sua história ou lenda contadas aqui. E se vocês gostaram desse vídeo, eu vou pedir para deixarem aquele like e se inscreverem no canal se quiserem nos ajudar. Muito obrigada por me acompanharem até aqui e até a semana que vem, quando eu trarei um caso de crime real. Mas antes de eu ir, lembrem-se, se virem um compasso ou um copo, não usem esses objetos para fins de comunicação com o sobrenatural, porque vocês podem até sair disso com vida, mas nunca inabalados. Todo mundo já ouviu a história de um amigo que brincou de uma brincadeira. Décadas mais tarde, um grupo de adolescentes decidiu explorar a escola. Dois olhos brilhavam como uma luz vermelha na escuridão. E um livro de matemática antigo. Só que eu acho que não é todo morto que vai querer aprender, né, um curso de código Morse. Só que eu acho que não é todo morto, né, que vai querer fazer um curso de código Morse só para poder se comunicar com os vivos. Por exemplo, eu sei como roubar o Banco Central, mas vocês me verem... Bem, esse nome foi primeiramente empregado pelo naturalista Benjamin Carpenter, em 1852. E basicamente, essa teoria do efeito ideomotor sugere que os objetos se movem por conta de movimentos inconscientes que ocorrem devido à sugestão mental que criam a ilusão de que o objeto... Ou seja, mesmo que você ache... Ou seja, mesmo que eu não saiba, eu sei... Não concordo nem discordo, muito pelo contrário. Se eu fosse um fantasma, eu ia eternamente assombrar a vida desses infelizes que moram aqui em cima. Espírito vingativo, né? E aí, você seria um espírito vingativo ou um espírito zombeteiro? Comenta aí, sacanagem, gente, que isso, que horrível.